Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui de volta. Dessa vez agora vamos corrigir as atividades que foram enviadas para vocês com relação ao conteúdo camada atmosférica. Vamos lá? Vamos primeiro corrigir as atividades que foram enviadas nos slides. A primeira pergunta é: o que a gente pode fazer para diminuir a emissão de CO2 na atmosfera? É importante reduzir a emissão de CO2 na atmosfera, já que é um gás que aumenta o efeito estufa natural do planeta, levando ao aquecimento global. E nós temos aí 5 dicas, né? Ir de carona para o trabalho, também de carona para a escola, né? Considerar também ir de bicicleta, utilizar mais o transporte público, né? Manter a revisão do carro em dia, investir em pneus verdes. Se você tiver que ir a algum lugar que dê para ir a pé, vá a pé, porque além de estar fazendo uma caminhada, você também estará contribuindo para diminuir essa emissão de CO2, tá? Inclusive na Itália, né? A Itália foi fotografada por satélites e aí foi constatado nessas fotos uma diminuição da poluição e inclusive da emissão de CO2 por conta dessa quarentena, ou seja, as pessoas ficaram resguardadas em casa e houve uma diminuição dessa emissão. Né? Por quê? Porque utilizaram menos carros, utilizaram menos os transportes públicos. Então, é uma coisa para nos levar à reflexão, tá? Porque quando a gente diminui a emissão de CO2, a gente diminui o aquecimento global, diminui essa inconstância que a gente tem visto aí no clima por conta do aquecimento global e poderemos viver melhor, ok? Vamos para a pergunta número 3 do slide, porque a 2 é uma proposta de trabalho em grupo que a gente ficou de fazer junto na sala, né? Devido à quantidade de O2, que é oxigênio, e de CO2, os seres vivos encontram nesta camada as condições necessárias à sua sobrevivência. De que camada nós estamos falando? Bom, a camada onde a gente encontra a condição necessária para a nossa sobrevivência é na troposfera. É a camada que nos envolve, é a camada que toca o solo. Nessa camada tem oxigênio O2 e tem gás carbônico CO2. Tá bom, pessoal? Vamos para a pergunta número 4. Camada atmosférica, onde se encontra a camada de ozônio. A camada de ozônio ela é muito importante porque ela é um protetor natural do planeta Terra, um protetor que nos protege dos raios ultravioletas do Sol, tá? Permitindo a vida como a gente conhece no planeta. Então, a camada de ozônio ela é encontrada na estratosfera, tá bom? Lá na estratosfera nós encontraremos o gás ozônio, tão importante aí para a manutenção da vida do planeta. E combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, quando eles passam pela queima, né, a queima dos combustíveis, eles vão levar justamente a emissão de CO2, a emissão de gás carbônico, que aumenta, né, a efetividade do efeito estufa no planeta, levando ao aquecimento global. Que gás a queima dos combustíveis fósseis, que gás é liberado nessa queima? É o gás carbônico, é o CO2, ok? Agora vamos para as atividades do livro, tá? Página 90 e 91 do livro. Lá na página 90, na número 1, a pergunta é o seguinte: o ozônio faz bem para nós ou é prejudicial à nossa saúde? O ozônio ele não faz bem pra gente, tá? É prejudicial à nossa saúde. Apesar de ser composto por gás oxigênio, ele não nos faz bem, tá? O oxigênio é feito de como se fosse 2 xicrinhas de oxigênio, tá? O2. O gás ozônio é como se fosse feito de 3 xicrinhas de oxigênio, é O3. Se a gente fosse fazer uma receita, né, seriam 2 xicrinhas de oxigênio para fazer o gás O2, 3 xicrinhas de gás oxigênio para fazer o O3, o ozônio. E só por causa dessa diferença de um átomo, tá, de O2 para O3, de oxigênio que a gente respira para o ozônio, nós não conseguimos respirar o ozônio. Ele faz mal pra gente, faz mal, traz danos para a nossa saúde, ok? Pergunta número 2. Por que os aviões de grande porte não voam com frequência nas camadas mais baixas da troposfera? Porque aqui na troposfera, gente, acontecem os fenômenos meteorológicos,
tá? Chuva, vento, raios, trovões. Então seria muito instável, muito inseguro um avião ficar voando aqui na troposfera. Por isso o avião ele voa uma camada acima, onde não há os fenômenos meteorológicos, ok? Número 3, de onde estamos até a Lua, todo espaço está cheio de ar? Não. No espaço, né, existe o vácuo, não tem ar, não tem nenhuma partícula. A última camada, né, a fronteira entre a Terra e o espaço, a última camada de ar é a exosfera, ok? Depois disso aí vem o vácuo, ok? Por isso, depois da exosfera, há somente vácuo, um espaço vazio, que separa a Terra da Lua. É a fronteira da Terra com o espaço. Tudo bem? Vamos agora para a questão 4, composta pelas letras A e B, onde na A você vai relacionar números das frases às letras na coluna ao lado. Por exemplo, na número 1, nós temos a frase: vivemos nessa camada e nela ocorrem fenômenos como furacões e ciclones. Qual é a camada que nós vivemos? É a troposfera. Então, letra A, ok? Troposfera. 2. Qual é o que está escrito na frase 2? Camada importante para os meios de comunicação, por refletir ondas de rádio. A número 2 está relacionada à letra D, termosfera. É lá na termosfera que acontecem, que vão ser refletidas as ondas de rádio, tá? A gente faz um pouco da parte da nossa comunicação, passa por essa camada aí. Frase 3. Nessa camada encontramos o ozônio, gás importante, pois filtra a radiação ultravioleta do Sol. Nós acabamos de falar, né? Número 3 está relacionada à letra B, estratosfera. A camada de ozônio encontra-se na estratosfera. 4. Camada mais alta da atmosfera. Nela quase não há ar. O que eu falei? Onde está a fronteira da Terra com o espaço? É na exosfera. Então, a número 4 está relacionada à letra E. 5. Nesta camada ocorre o fenômeno da aurora boreal. A frase 5 está relacionada à letra C. É na mesosfera que ocorre o fenômeno da camada da aurora boreal, né? Vista lá nos polos. E a letra B da número 4? Vocês vão ter que fazer um desenho no caderno, onde vocês consigam expor aí as camadas atmosféricas, né, que existem na Terra, e mostrar a altitude de cada uma. Então, eu fotografei aí um desenho do livro, não precisa ser tão perfeito assim, tá? Mas esse desenho tem a camada, qual a extensão de cada camada, tá? O que tem de característica em cada camada. Então, observem aí o desenho. Por exemplo, na troposfera a gente vê nuvens, vê que ela tem 12 quilômetros, tá? Na estratosfera vocês podem colocar a palavra ozônio, porque nela está a camada de ozônio, ok? Parecido aí com esse desenho, não precisa ser igual, tá bom, galerinha? Vamos para 5 e 6. Na 5, podemos dizer que à medida que subimos na troposfera a temperatura vai sempre diminuindo? Sim. À medida que a gente sobe a troposfera, à medida que a gente alcança 1000 metros de altitude na troposfera, tá? Há uma queda de 6 graus Celsius na temperatura, ok, pessoal? Então, à medida que subimos a troposfera, a gente vai sentindo que a temperatura cai, tá? Ao atingir cada 1000 metros, essa temperatura cai 6 graus Celsius, ok? E 6, onde poderíamos respirar com mais facilidade? No topo de uma montanha ou ao nível do mar? Bom, a gente consegue respirar melhor ao nível do mar. Por quê? Ao nível do mar, a gente tem mais oxigênio em cima da gente. No lugar mais alto, a gente tem menos oxigênio em cima da gente. É como se fosse uma grande piscina. No fundo da piscina, nós temos mais água em cima da gente, não é? No alto da piscina, na parte mais rasa, nós temos menos água em cima da gente. Então, por exemplo, em Macaé, a gente consegue respirar melhor do que lá no pico do Everest, que é um lugar mais alto, tá? Quanto mais alto, menos oxigênio. Quanto mais baixo, mais oxigênio em cima. Portanto, a gente consegue respirar melhor num lugar a nível do mar, por ter mais oxigênio, né, ao redor. E agora, para finalizar, número 7.
Na 7, vocês vão ter que reescrever as frases que estiverem incorretas. A letra A fala o seguinte: troposfera significa esfera calma? Muito pelo contrário. Troposfera significa esfera turbulenta. Turbulenta por causa dos fenômenos meteorológicos que ocorrem na troposfera, ok? B. Na troposfera, a temperatura diminui cerca de 60 graus Celsius a cada 1.000 metros de altitude. Essa aí também está incorreta, porque não é a cada 1.000 metros. Esfria sim à medida que a gente sobe na troposfera, mas a cada 1.000 metros ela esfria 6 graus Celsius e não 60 graus Celsius, ok? Letra C. A mesosfera está compreendida entre 50 quilômetros e 85 quilômetros acima do solo. Se vocês observarem no desenho, né, que vocês irão fazer, que é a letra B da número 4, vocês vão poder constatar que é verdade. Mesosfera se encontra entre 50 quilômetros de altura a 85 quilômetros de altura. Ela é a terceira camada do solo, lá para cima ela é a terceira camada. Letra D. O gás ozônio pode causar problemas respiratórios? Nós vimos também que sim, porque o ozônio é composto de 3 átomos de oxigênio, não é respirável, podendo causar danos à saúde, né? Letra E. É na estratosfera, a cerca de 2.400 quilômetros do solo, que se encontra o gás denominado ozônio. Olha só, é na estratosfera a cerca de 24 quilômetros, tá? Do solo, que se encontra o gás determinado ozônio, tá? Não a 2.400 quilômetros, a 24 quilômetros, ok? O ozônio, que é um grande filtro natural, né? Protetor para nós dos raios ultravioletas lá do sol. Letra F. A camada de ozônio nos protege da radiação infravermelha. Olha, acabei de falar. A camada de ozônio ela nos protege, sim, mas não da radiação infravermelha, e sim da radiação ultravioleta, tá? Nós podemos comparar a camada de ozônio ao protetor solar. Se você pegar um protetor solar aí na sua casa, você vai ver assim, proteção, né, dos raios UVB, aí vem o número 30, 60, 70. Então, a camada de ozônio, né, ela também é um grande protetor solar, também de radiação ultravioleta. Por isso que eu estou fazendo essa comparação com o protetor solar que a gente usa para ir para a praia, que a gente usa para o nosso dia a dia, tá? Uma comparação, uma ilustração para vocês não esquecerem mais. A camada de ozônio nos protege da radiação ultravioleta e não da radiação ultravermelha, tá? Então, gente, por aqui encerra a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, vocês enviem lá junto com a atividade pro e-mail. Tô aguardando, tá? Espero que todo mundo faça, espero que todo mundo estude, porque estudar, quando a gente estuda, a gente está se preparando para o futuro, tá bom? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus.